filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Ora, queridos, me apropriar desse texto bíblico para traçar um paralelo entre a vida de Judas Iscariotes e a igreja. Nós sabemos perfeitamente que esse texto fala da eleição, da separação, da vocação de um colégio apostólico mais aproximado de Jesus, especificamente de 12 pessoas. E me chama a atenção porque o versículo de número 12 diz: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Depois dessa noite de oração a Deus, Jesus vai fazer uma seleção dentre aqueles que lhe seguiam. Jesus vai selecionar os que serão os mais próximos dele. Jesus vai selecionar 12 discípulos ou 12 apóstolos. Dentro desses 12 apóstolos, Jesus pede para dar um passo à frente um camarada chamado Judas Iscariotes. Irmãos, eu já vi pessoas com os nomes mais esquisitos que você imaginar. Acho que aquela mãe que botou o nome do filho de Matusalém, ela estava pensando o seguinte: Matusalém foi o cara que mais viveu na Bíblia, 969 anos. Bom, eu quero vida longa para o meu filho, portanto o nome dele será Matusalém. Matusalém, um nome forte, um nome meio esquisitão, né? Então assim, você vai ver pessoas com os nomes mais esquisitos possíveis. Mas assim, alguém aqui já viu alguma pessoa cujo nome se chama Judas? Alguém já viu? Não, a gente coloca, né, nome do filho, é Samuel. Samuel, né? É Samuel. Ah, é Pedro, é Paulo. Ah, o nome é Tiago, é Lucas, João. Até Barnabé, né? Barnabé é nome de idoso. Mas tem também Barnabé. Nada contra os idosos. Mas, irmão, você nunca viu ninguém chamado Judas. Acho que é Sábado de Aleluia, né? Sábado de Aleluia. Tem uma referência nessa data, onde as pessoas costumam fazer um boneco, tipo num formato de uma pessoa, e aí pega aquele boneco, coloca muitas bombas dentro, e aí, em uma noite específica, pega aquele boneco e, chuta e bate, espanca, e depois acende as bombas para pipocar e espatifar o Judas. Porque o Judas, queridos, o nome Judas era um nome tão popular naquele período que existiam vários Judas. Você vê, dentro dos discípulos que Jesus chamou, tinha pelo menos dois Judas. Olha aqui, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, e tantos outros Judas que existiu. Depois disso daqui, queridos, você vê que essa perpetuação de usar o nome Judas, pelo menos no nosso contexto, eu não conheci até hoje um Judas. Por quê? Porque esse nome virou sinônimo de traição. Quando alguém sofre uma traição por outra pessoa, diz assim, aquilo é um Judas. Porque Judas hoje virou uma espécie de xingamento. Então, por exemplo, a gente que é crente não pode xingar, né? Então a gente fica xingando o nome de gente ruim. Ah, você é um Judas, então é um traidor. Desse tipo. Então, ninguém quer desonrar o seu filho chamando de Judas, porque não fica bem, não fica legal. Ora, queridos, Jesus escolhe um camarada chamado Judas. Dentro dos discípulos, ele era o único diferente de região. Então, ele era o mais diferente, era o único, na verdade, o mais diferente. Então, esse Judas aqui, ele já está em destaque por isso. Para completar, observe que Judas era tão chamado por Jesus, como era chamado Pedro, como era chamado Tiago, como era chamado o outro Judas. Então, ele era tão chamado. Então, se alguém fizesse uma reunião para dizer assim, olha, essa reunião aqui só pode entrar quem é chamado por Jesus. Judas, opa, pois não, estou dentro. Por quê? Porque ele era chamado.
tá certo? Então, esse Judas aqui era da mesma patente que os outros discípulos que Jesus chamou. Por quê? Porque Judas também era um discípulo chamado. Eu sou chamado, eu tenho chamado. Se fosse hoje, Judas cantaria, eu tenho chamado, e cantaria, e ninguém podia, você não tem chamado não, eu tenho chamado. Jesus chamou Judas. Então, como chamou os outros, Jesus também chamou Judas. Eu traço um paralelo com a igreja de hoje, queridos, para dizer o seguinte, que existe nos nossos dias a igreja que eu chamo de a igreja Judas. A igreja Judas. Quem é a igreja Judas? Talvez não seja ninguém aqui. E não, quando eu falo da igreja Judas, eu estou tratando de forma bem particular, apesar de usar o termo igreja, que parece ser um termo mais coletivo. Mas assim, quando eu utilizo essa expressão é mais no particular. Tá certo? No particular. Então, o Judas, que tinha um chamado, eu trago para os dias de hoje para dizer que existe hoje a igreja Judas. Quem é a igreja Judas? É a igreja que tem um chamado tanto quanto Judas tinha um chamado. A igreja Judas é a igreja que, além de ter um chamado, goza da confiança de quem o chamou e recebeu de quem o chamou responsabilidades e valores. Judas recebeu valores. Ora, queridos, por que não Pedro, que era tão protetor de Jesus, não recebeu o valor que Judas recebeu? Qual valor? De ser aquele que carregava a bolsa dos valores que Jesus recebia para manter o seu ministério itinerante juntamente com os seus discípulos. Quem recebe a responsabilidade de contabilizar os valores materiais, valores em dinheiro, foi exatamente Judas. Aí alguém pode dizer assim, irmã Dinei, ele recebeu porque não era tão relevante assim. Tipo assim, o que Jesus recebia era como se fosse esmolas. Não, irmãos. Não era como se fosse esmola, não. Tinha pessoas da alta sociedade que levava recursos para manter o ministério de Jesus. O texto bíblico mostra. Nós podemos ver no próprio texto bíblico que havia pessoas de posses que mantinham o ministério de Jesus. E quem estava na responsabilidade de cuidar desses valores era Judas. Ou seja, é um camarada que tem um chamado, como a igreja de hoje tem um chamado, é um camarada que goza da confiança de quem o chamou, quem chamou foi Cristo, a igreja de então goza desta confiança, essa responsabilidade desse chamado está em nós, e é a igreja, é o Judas que recebeu valores, e a igreja de então recebeu valores. O maior valor que a igreja do nosso tempo recebeu chama-se Espírito Santo. Agora, queridos, preste atenção ou dobre atenção. Porque esse Judas, que era chamado, gozava da confiança e recebeu como confiança de Jesus a oportunidade de ser o tesoureiro de Jesus, ou seja, recebeu valores que o próprio Cristo entregou, foi o mesmo que fez uso da sua posição, dos valores recebidos, da confiança recebida para atrair Jesus. E quando eu falo sobre a igreja Judas, eu estou falando da igreja que recebeu tudo que Judas recebeu, mas utiliza exatamente para vender o mestre. E aí você pode dizer assim, irmão, quando é que a igreja Judas no nosso tempo vem de Jesus? Quando ela esquece qual é a prioridade do chamado dela para poder focar em coisas que não deve focar. Você pode perguntar para mim, qual foi o problema de Judas? Eu respondo para você assim, quais foram os problemas de Judas? 2 eu identifiquei. Primeiro problema de Judas foi a falsa expectativa em Cristo Jesus.
a falsa expectativa. Quem que vai dizer isso? O próprio Jesus vai dizer isso, porque esse era o contexto de muitos que seguiam Jesus. O que eles queriam de Jesus? Esperavam de Jesus? Que Jesus fosse restaurar a ordem a Israel. Que Jesus fosse fazer Israel ressurgir como nação. Capítulo 1 de Atos vai dizer: Jesus está prestes a subir aos céus, Judas já não estava, mas a ideologia que estava no coração de Judas permanecia sobre os irmãos. Mestre, quando será que tu vai restaurar a Israel? Aí Jesus surpreende eles dizendo que isso não é a prioridade para a qual eles foram chamados. Não foi para isso. Essa mesma ideia estava lá atrás no coração de Judas. Ele esperava de Jesus o quê? Que Jesus fosse aquele líder político revolucionário. Não teve. Então o que é que Judas faz? Utiliza da oportunidade, da confiança, dos valores de Jesus para poder traí-lo, negá-lo nas suas costas, vendê-lo. Ou seja, meus amados irmãos, a igreja Judas nos nossos dias é exatamente aquela que não compreendeu o propósito de Jesus Cristo, a chamada de Jesus Cristo, e usa os valores do próprio Cristo contra o próprio Cristo e a sua missão. A igreja de Jesus não pode se perder. E só para fazer os irmãos entender, eu estava fazendo um trabalho evangelístico em um povoado. Desejei abrir uma congregação naquele povoado. Então procurei um determinado pastor muito influente. Eu disse, eu vou bater nessa porta aqui, porque com certeza é alguém que, pelo que eu vejo, ama as almas, não vai me negar o apoio. Cheguei para esse líder, contei a história, falei da miséria daquele povoado e disse, eu só quero colocar uma congregação lá dentro e dar assistência. Ele olhou para mim e disse assim, olha, meu amado, tem uma coisa. A nossa igreja, o nosso ministério não investe onde não se dá retorno. Se eu falar o nome, você vai querer procurar o cara para dar tapa nele. Porque é alguém que talvez você pode conhecer com certeza e pode admirar muito. Olhou para mim, irmão, não mandou recado não, olhou nos meus olhos e disse, nossa igreja, nosso ministério não investe onde não existe retorno. A igreja Judas é assim. É o quê? É para dar retorno? Tem que fazer o quê? Tem que vender o Cristo aí, o Jesus, que você anda com ele. Ah, é isso? É? Tranquilo. Minha expectativa com ele era outra. Eu já vi que ele não vai ser aquilo que eu estava esperando. Eu faço uso da confiança dele contra ele mesmo. É o que muitas igrejas, muitos cristãos, que eu chamo de igreja Judas, de cristão Judas, está fazendo. Está utilizando a confiança de Jesus, os valores que Jesus colocou nela, contra o próprio Cristo e contra a própria missão que o Cristo imbuiu essa igreja. E aí a gente vê essa realidade crescente a cada dia mais. É pessoas, queridos irmãos, que, ora, se for mexer naquilo que me pertence, está fora, não quero saber disso. A igreja Judas é a igreja que está preocupada com os valores da bolsa. Não é a igreja que está preocupada com as almas que perecem. A igreja Judas é a igreja que está preocupada com luxo das suas catedrais, dos seus templos. Mas não estão preocupadas se a pessoa fraquinha da sociedade vai conseguir entrar naquele lugar. A igreja Judas não está preocupada com isso. A igreja Judas vai fazer igual fizeram comigo recentemente. Disse, olha, não chama aquele pastor lá não, porque ele vai vir aqui pregar coisas que vai de encontro às nossas convicções. O que é que eu prego senão Bíblia? A igreja Judas, ela só quer fazer uso do nome de Jesus em benefício próprio. A igreja Judas está preocupada com seu cofre. A igreja Judas está preocupada com a aparência estética. A igreja Judas, queridos, é o tipo de igreja que traz Jesus o tempo todo. E aqui quando eu falo no sentido individual aqui, irmãos.
para que a gente tome cuidado para que eu e você não sejamos cristãos Judas. Nós usamos o nome de Jesus, a confiança que Jesus tem em nós, o Espírito Santo que Ele nos deu, os dons espirituais, usando tudo em troca de benefícios para nós. Então, se Deus me deu um dom de curar, eu vou fazer a obra, mas aí de repente eu começo a passar o envelope, venha, vou orar por você, você apenas usa o envelope e coloca alguma coisa e vem, porque eu vou orar por você. A igreja Judas não usa os valores de Deus pelas almas, usa os valores espirituais por si próprio, para o seu próprio benefício. Queridos, o recado e a recomendação que eu deixo como missionário de mais de 10 anos de vida missionária, de experiência missionária, não seja a igreja Judas e não seja conivente com a igreja Judas. Não seja conivente. Procure, se você entendeu o que é ser chamado por Jesus, o que é receber a confiança de Jesus, os valores que Jesus depositou na sua vida, seja a igreja de Jesus. Não seja conivente com o crente Judas que traz Jesus com a mesma confiança que Jesus depositou nele. Não seja o crente Judas, a igreja Judas. Entenda o propósito de Jesus e honre toda a confiança, todo o crédito, todo o valor que Jesus colocou na sua vida.